Uma boa noite a todos os presentes e os que estão presentes também na sala virtual. O tema de hoje é mais um desafio. Ele é mais para as nossas reflexões do que propriamente para uma palestra discursiva ou uma apresentação. Porque todos nós nos defrontamos com o tema que vamos abordar, que é a esperança. Todos nós, de algum modo, temos aprendido pelas experiências, pelos ensinamentos, que a esperança é algo muito positivo na nossa vida. Quase tudo não se realiza no momento. Quase nada se realiza no instante. Como pela lei de ação e reação, em que a cada um é dado, na justa medida, aquilo a que faz jus, tudo vai depender também do exercício do nosso livre-arbítrio nas escolhas que estejamos realizando e nas ações que vamos empreender no sentido de trabalhar no engrandecimento da nossa compreensão e da qualidade da nossa vida. E sempre repisamos de um ponto. Existem regras gerais, as quais todos, em qualquer plano, em qualquer nível, desde aquela criatura que acabou de ser criada pelo Senhor, e o Senhor cria a cada momento, até os que estão além da angelitude, que nós sequer somos capazes de formar uma cognição. Todos estão submetidos à mesma lei geral estabelecida por Deus. Lei que se aplica sempre em conformidade com o nível de percepção que a criatura detém. A lei de justiça, a lei de amor, elas são universais. São compreendidas, são aplicadas na conformidade do que eu seja capaz de discernir e realizar. Então, quando vamos estudar a esperança como uma virtude, nós lembramos do ensinamento de São Paulo, quando fala na excelência de 3 virtudes: fé, esperança e caridade. E ele mesmo diz que a caridade é, segundo o entendimento dele, aquela virtude por excelência, porque ela resume todas as demais, é o amor em ação, a ação altruística, a colaboração. E como decorrência das leis naturais, todos temos que ser co-criadores, colaboradores com a vida, onde estivermos. Então, quando São Paulo destaca essas virtudes, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que a fé é mãe da caridade e é mãe da esperança. Então, nós temos um núcleo máximo que se sobrepõe a todos os demais, que é a fé. A fé seria aquele moto interno, aquela motivação inexplicável que faz com que nós nos dirijamos ao nosso Criador, a Deus. Nós nos dirigimos até de uma forma inata a Deus. E à medida que fomos avançando no percurso da criação, nós vamos chegando no nível de expansão de consciência desde o instante zero
até alcançarmos a condição hominal. É o que está exatamente na questão 76 de O Livro dos Espíritos, quando diz: espírito é aquele que já estagia nos planos da razão, que tem o conhecimento de si mesmo, que é capaz de discernir e analisar. Portanto, tem responsabilidades. No momento que é possível imputar responsabilidades, a lei de causa e efeito opera segundo o nosso entendimento. Nós já temos um entendimento e uma estruturação do que seja justiça, do que seja bom e ruim, do que seja amor, já numa consciência que inaugurou a razão dentro das suas possibilidades aquisitivas. Antes, nós éramos espíritos, sim, mas não espíritos que atingiu a classe nominal. Nós éramos espíritos de classes mais anteriores, mais antecedentes. Então, desde um longo percurso, no instante que Deus disse, seja, e nós passamos a existir, até chegarmos nos planos da razão, nós temos um percurso que dizemos que se perde na noite do tempo. Nós não sabemos exatamente quanto tempo nós temos de existência, mas sabemos que estamos nos planos da razão. E esta nossa humanidade, nos planos da razão, um espírito superior chamado Flax, no livro Libertação, quando ele faz a preleção inicial da equipe que vem trabalhar para desenvolver uma missão, ele nos diz precisamente: vós que estáis nos planos da razão, estão exatamente há 40.000 anos imersos no grande oceano das claridades da razão. A razão está com o nosso espírito na condição hominal aqui na Terra há 40.000 anos. Ele não diz aproximadamente 40.000 anos, ele diz precisamente há 40.000 anos. Muito bem. Se estamos dotados, então, dos elementos da razão, que são capazes de enriquecer a cognição, mediante a observação, a análise, as comparações, as conjecturas, as proposições e tantos outros mecanismos que estão à disposição da consciência, nos níveis em que a razão já se apresenta, é que nós traçamos o roteiro da nossa grande caminhada. Com liberdade, analisando o que é bom, o que é conveniente, o que não é e o que é ruim. Então, vamos ver sobre a esperança. A esperança permeia toda a doutrina espírita. Ela é o próprio reflexo do Evangelho de Jesus. Tem um livro chamado Livro da Esperança, de 1964, na psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que ele se chama Livro da Esperança. Quando você vai pegar esse livro, você pensa que vai estudar o que seja conceitualmente esperança. Não. É todo o Evangelho. Ele seleciona os pontos principais do Evangelho e diz: eis a fonte de esperança da boa vida. Eis como vós que estáis nos planos da razão, podeis caminhar de uma forma mais assertiva, podendo trabalhar na melhoria interna, na estruturação melhor dos pensamentos, dos sentimentos, e, como consequência, melhores escolhas e melhores ações. Mas o desiderato que toda criatura busca, em essência, é a felicidade.
E é exatamente na questão 614 que a felicidade é colocada como bem supremo. Lá diz assim: a lei natural ou lei divina é aquela que diz ao homem o que deve e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando delas se afasta. Então, a felicidade está em observarmos e cumprirmos com o limite da nossa compreensão, usando do melhor modo todas as possibilidades ao nosso alcance, as leis naturais ou leis divinas, e assim vamos construindo passo a passo a felicidade possível. Ela existe em todos os níveis da criação, mas também sempre relativa. Na questão 920, diz assim, a pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. É necessário que haja o trabalho. Este trabalho gerando ação, e esta ação em conformidade ou não com a lei natural. O espírito em aprendizado na condição humana, ele veio para aprender e se superar, ou veio para reparar ou expiar. É por isso que ele diz, como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Pronto. Agora a espiritualidade fala sobre a felicidade possível onde nós nos encontramos. São dezenas de requisitos e de orientações que fazem com que a felicidade se apresente. E o Evangelho é a carta que diz isso. Resignação, paciência, humildade, perdão, amor ao próximo, amor a Deus acima de tudo, seguir os mandamentos que são ministrados por aquele que veio para nos educar em todos os níveis, que é Jesus. Então, a esperança, ela é algo que está presente quando ainda não se concretizou tudo aquilo que estava nas nossas ideações, que estava nas nossas aspirações, nos nossos desejos, nos nossos planos, enfim, nas metas que estamos colocando para a melhoria da nossa vida. A esperança está presente enquanto a consecução, enquanto algo está posto em movimento com expectativas de melhoria, com expectativas de superação, com expectativas de sucesso. A questão seguinte, clareia mais um pouco. Concebe-se que o homem será feliz na Terra, isso Kardec e aqueles que formularam os quesitos e que ele enfechou dentro da codificação. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando, agora vem uma condicionante, quando a humanidade estiver transformada. Mas, eis uma alternativa aqui. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Já que a felicidade não está completa aqui, se completa aqui estivesse, não haveria necessidade de esperança, não haveria felicidade de fé, porque você agora tem a confirmação de que tudo vem de Deus e de que todas as suas leis devem ser observadas, e você tem isso de uma maneira tão firme, tão confiante, que você já não necessita mais de perspectivas, você já sabe, é aquilo, sente isso e assim vive. O espírito puro, por exemplo, ele não mais contraria a lei divina. Então, ele não precisa ter esperança de melhoria, ele já sabe que ele, continuando, estará sempre melhorando e trabalhando para servir ao Pai Criador, onde
ele se fizer necessário. A resposta diz assim: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Vocês já ouviram falar em situações de êxtase, né? O êxtase paralisa a criatura. No estado de êxtase, o êxtase positivo, por exemplo, algumas em passagens da literatura complementar mostram que alguns seres estavam tão conectados com os planos superiores que a antevisão deste mundo fazia com que ele no corpo entrasse em estado de êxtase. E nesse estado de êxtase ele paralisa. E se for muito grande, o corpo não aguenta, ele entra em choque, o coração começa a fibrilar e ele inicia um processo de desencarne. Nem a felicidade pode passar de determinado ponto aqui onde nós estamos. Como também graças à dor. A dor não pode ser aqui tão profunda que eu não seja capaz de suportar. A partir de determinado limite, nós apagamos, desmaiamos, perdemos a consciência. E você pode triturar o corpo, pode colocar dentro de qualquer que seja o processo de destruição que você nada mais vai registrar. Você se desligou daquele elemento material. Então, tanto a dor quanto a felicidade e o gozo têm limites dentro dessa estrutura grosseira, que para nós é um alívio, porque o fundo do poço das nossas más escolhas e realizações não é tão fundo, como também nas nossas melhores realizações não é também o céu logo aqui na Terra. Porque nós não temos condições de vivermos em equilíbrio além de determinados limites, né? Então ele diz o seguinte: mais feliz será aquele que melhor observe o cumprimento da lei. E o cumprimento da lei está esmiuçado lá nas bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Mateus 5:3 a 5:11. Vejam lá nas bem-aventuranças que o Cristo disse como nós deveríamos agir e proceder para sermos felizes. O que significa isso? Viver em paz, estar em harmonia com você mesmo, com os demais, com o ambiente de onde você vive e extrai as energias de reposição que o corpo necessita enquanto aqui estivermos. Então, nas bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha, Jesus nos disse como que nós devemos aplicar a lei natural. Ela não está em abstrato. Ela não vai depender de grandes elaborações intelectuais para que eu forme uma primeira cognição do que seja como observar a lei natural. E mais, ela já está na nossa consciência. A lei natural está inscrita, esculpida na nossa consciência, como assegura a questão 621. Mas as claridades do entendimento desta lei se multiplicam além do que podemos imaginar. Nós não podemos dizer que nos ilumina ao infinito. Além do que podemos imaginar, até chegarmos na situação de espírito puro, aonde? No Evangelho. Quem veio nos ensinar a lei divina está lá na questão 625. Todos precisamos de um mestre. Qual foi o mestre por excelência que o Senhor colocou para que nós tenhamos cada vez um entendimento melhor do que seja a lei natural e a lei divina? Jesus. Eis aí a importância do seu evangelho. O seu evangelho é o apanhado, traduzido, que está ao alcance de nós que mergulhamos na razão nos últimos milênios e com esse entendimento somos capazes de forjar um futuro melhor. A felicidade terrestre, diz a questão 622,
é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Uma pergunta bastante interessante. E a resposta é relativamente curta. Com relação à vida material, a felicidade está na posse do que é necessário. Eis aí onde a humanidade se debate. Eis aí porque muitas pessoas, inclusive, não acreditam em nada. Por quê? Porque estão apaixonadas pelo ter, pelas funcionalidades maravilhosas que estão disponíveis para cada um de nós, amealhados ao longo dos milhares de anos pelo conhecimento. Nós estamos nesse exato momento aqui, e mais ainda, os que estão me ouvindo aqui, não sei nem em que distância. Tem gente fora de Brasília, irmãos nossos fora de Brasília. São as maravilhas das conquistas da civilização. Isso é ótimo. Então, quem se apaixona por demais com o meio material, normalmente trabalha com o supérfluo. Amealha, entesoura, luta desesperadamente, tem medo de perder coisas, bens. Essa pessoa está com uma dificuldade enorme de encontrar felicidade. A esperança dela está toda voltada para o aqui e agora. Ter, possuir, exercer poder e mando, ter prestígio e ser reconhecido aqui. Eis um desafio nosso de cada dia. Numa proporção muito menor, a gente sente isso quando diz assim, olha, é necessário agora nós fazermos um rateio para ajudarmos materialmente a famintos, a necessitados, que estão necessitando de compra de alimentos, de remédio e de roupas. Alguns espíritas dizem que no meio espírita parece que o bolso é cheio de escorpião. Todo mundo tem medo de meter a mão no bolso e puxar uma cédula de 100. Ah, Maria, uma de 100 nunca. Tem aqui 2, 3 de 2 ainda vai. Agora, uma verdinha de 100 para entrar de graça assim numa doação, nós sentimos um freio. Quer dizer, tem a força da inércia. Segura, cuidado, não vai por aí porque de repente é tu que está no lugar do outro. É um limite do nosso desenvolvimento civilizatório. Nós ainda estamos longe de compreendermos e amarmos ao nosso semelhante. Amar ao teu irmão como a você mesmo. Eu me amo com o bolso cheio de dinheiro, mas não amo o meu irmão se ele tiver que dividir o meu dinheiro com ele. Então, nós estamos longe ainda de amarmos altruisticamente ao irmão. É claro que aqui não está dizendo, dê tudo que você tem e fique sem nada. Não. Existe a lei de justiça, da justa aquisição, tem uma série de condicionantes, mas que eu me detenha com a posse do necessário. Eu não tenho como escamotear disto. A espiritualidade superior diz, um dos motivos que lhe impede de alcançar a felicidade é ir além do que é necessário. Com relação à vida moral, e aí pega todos nós, é a consciência tranquila. Botar a cabeça no travesseiro e dormir como um anjo. Você não fez mal a ninguém, você ajudou sempre que pôde, não pensa mal de ninguém, não falou mal de ninguém, não sentiu raiva, não tem ódio, não tem desejo de vingança contra absolutamente ninguém. Você vive em paz. Pois esse alcançou a consciência tranquila. Nós não temos, é por isso que a felicidade é relativa. A consciência não é tranquila, o controle da posse do necessário não é razoável. Quer dizer, nós temos isso e alguma senão. É isso e alguma coisa de não. É isso e alguma coisa que ainda não alcançamos. Mas, para alcançarmos a felicidade, temos que ter a consciência tranquila. Isso é um elemento impeditivo. Nós temos a esperança de que, estudando
o Evangelho do Senhor, com o auxílio da doutrina, estando aqui partilhando o tempo de vocês, acreditando que pode ouvir algo que aproveita, vocês estão aplicando o quê? Esperança de sair com algo um pouquinho melhor. Para ajudar vocês a criarem mais convicção, mais fé. E a terceira coisa é a fé no futuro. Eu comecei dizendo que quase nada se realiza no instante. A fé no futuro. Tudo está em movimento. Tudo acontece em ciclos. Tudo consome o passar do tempo. O lavrador precisa produzir alimentos. Ele conhece a semente. Ele sabe qual o preparo que deve fazer na terra. Sabe quantas sementes pode colocar. Esperou e aprendeu que existem ciclos das estações que são favoráveis ao plantio. Ele não vai plantar simplesmente porque tem a terra, porque deseja e tem a semente. Ele tem que aguardar o momento aziago, o momento apropriado que a própria natureza vai indicar. Diferente, você plantar uma coisinha aqui, ali você pode regar. Mas plantar 250 mil hectares, só a chuva. Só a chuva. Proteger da praga, mas não toda. Mas vai proteger da praga. Fé no futuro, esperança de que aqueles atos preparatórios, aqueles movimentos que você está imprimindo, que são as suas ações na direção do bem, produzirão resultados excelentes. Nesse momento, nós temos o quê? Esperança no futuro. Esperança de um futuro melhor. Felicidade é o destino da criatura. E o futuro que a leva a esse estado são os efeitos das ações a que deu causa. Perfeito. A cada um segundo suas obras. Se as obras estão na direção certa, o fruto e a colheita serão sempre proveitosas. Enquanto ela não chega, é a esperança que ilumina as mentes por dias melhores pelos caminhos da vida. Uma beleza de oração, não é? Enquanto a felicidade não chega, é a esperança que ilumina as nossas mentes, e aí sim eu vou conjecturando, olha, isso eu não posso fazer mais, isso aqui, se me agrada, já tem um travo, porque eu sei que tem consequências, as consequências não são tão boas, e você começa a peneirar, mas muito lentamente. Porque se eu fosse fazer tudo o que a lei manda, é como a Lúcia disse, eu já não estaria pisando aqui na face da terra. Eu já estaria volitando em mundos muito, mas muito superiores. Mas a fé que eu tenho é que eu lá vou chegar. Lá vocês chegarão. E a esperança é que, seguindo essas boas orientações, como essas do Evangelho, nós estamos nos encaminhando para um futuro que nos levará à felicidade cada vez mais ampla. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Agora, ele faz um corte. No nascimento, nós estamos com a inconsciência máxima com o uso dos elementos cerebrais, tá? O cérebrozinho está indo em formação, tudo novinho, zerado, você vai começar a exercitar muitas coisas para começar a formar o entendimento, a se reconhecer como um indivíduo em relação aos demais, quer dizer, leva anos. A reencarnação, na realidade, se completa por volta dos 21 anos. Até os 21 anos, nós não temos o senso e a funcionalidade orgânica com o perispírito que seja o máximo que nós poderemos conseguir com o nosso corpo. É, em média, 21 anos. Mas aqui diz assim, no momento da morte, nós somos
conscientes, ou nos instantes que a precedem. Nós temos a consciência porque, nesse momento, nós já podemos sentir dúvida, temor ou a esperança. Nos instantes que antecedem a morte, o quase defunto diz: meu Deus, o que será daqui para frente? Nos leitos de hospitais, que as pessoas estão nas UTIs, contando as horas de vida que a medicina até já antevê, com o conhecimento que tem, e na maioria das vezes ela já acerta. Essa criatura tem dúvidas quanto ao futuro. Ou ela teme, ou então ela tem esperança. Ora, o que dizem os espíritos a respeito dessas três situações pelas quais a maioria das pessoas passa? A dúvida vem nos que não acreditam em vida após a morte. Mas ele tem dúvida: será se eu vou voltar? És pó e ao pó voltarás? E eu sou só isto? Esse cético, ele está em dúvida. Será se aquela crença que eu tinha de que tudo se acaba com a morte tem laivos de realidade e de veracidade? Ou eu é que formei cognições imprecisas? Principalmente que quando o indivíduo está próximo do desencarne, pelo enfraquecimento do corpo, o perispírito fica mais livre, e esse perispírito começa a fazer leituras que não tem nada a ver com o cérebro. É quando ele até consegue ver parentes que já morreram, amigos, ver vislumbre de traços do mundo espiritual, e esse indivíduo, naquele momento, ele diz: olha, eu estou tendo aqui visões e não fumei nem um pozinho, e não aspirei nem um pozinho, não fumei nada. Estou aqui vendo coisas. Muitos seres, quando estão nesses estados agônicos, o corpo está muito enfraquecido, o perispírito fica mais ou menos frouxo, e ele começa a fazer as leituras espirituais. É quando a maioria dessas pessoas entra em dúvida. Foi ateu a vida inteira. Nos momentos que antecedem a morte, alguns dizem: meu Deus, me ajude. Temor. O temor vem com os culpados. O temor vem com os culpados. E a esperança nas pessoas de bem. Então, vejam, o nosso objetivo é sermos felizes. O que nos separa da felicidade somos nós mesmos e o tempo. E como empreguemos os recursos que a providência nos dotou. Com o nível de expansão de consciência de que somos detentores. Tudo está relativo a nós mesmos. Mas a lei divina está na nossa consciência. Nós temos as claridades do Evangelho para que não digamos que não sabíamos. O Evangelho, depois que se apresenta, nunca mais eu posso dizer que eu não fiz porque eu não conhecia. Nem a lei humana prevê isso. Eu não posso admitir presunção de inocência por desconhecer a lei. Isso é vedado. É quase que um axioma da justiça, né? Um princípio de justiça. Eu não posso alegar em minha defesa que desconhecia a lei. O juiz é que vai fazer uma modulação e me dar uma pena maior ou menor porque eu descumpri a lei. Então, se a lei prevê uma pena dela, eu não vou poder escapar. Mas alegando a ignorância, e muitas pessoas, o juiz vê que, de fato, são pessoas nécias, de pouco conhecimento, ele modula, né? Se a lei humana não permite que eu alegue que desconheço a lei, imagine a beleza e a retidão e a precisão da lei divina. Todos nós temos um senso do que seja bom ou ruim para nós, certo ou errado. Todos. Independente de ser um erudito ou mais dos ignorantes, ele sabe o que é bom para ele ou não. Até como defesa do instinto. Quer dizer,
Aquele indivíduo que está lá no meio do mato, ele sabe que uma cascavel e uma jararaca, ele não deve chegar perto dela. Ele sabe que dali vem uma coisa muito ruim, que é o veneno que está naquela cobra. Então, ele não sabe tudo, mas algumas coisas todos nós sabemos e podemos fazer uma avaliação do que seja razoável ou não para nós. Então, disso daí diz que a felicidade completa não é possível na Terra. Todos nós não temos a menor dúvida disto. O ser humano é o artífice de suas obras. Se observa as leis de Deus, viverá a felicidade possível deste mundo. A felicidade é relativa à posição de cada um. O monge que está nesse momento em meditação, felicidade para ele é estar naquela condição. Ninguém perturbando, num ambiente propício de silêncio, em que a mente dele se volta para Deus nas suas orações e mentalizações. Para o ateu, felicidade não tem nada a ver com isso. Ele talvez num barzinho ali, com a bebida que lhe apraz e um aperitivo, uma boa alimentação, ele está tendo a felicidade relativa para ele. Mesmo diante da morte, é a esperança que alimenta aquele que tem fé no futuro. Então, nós guardamos agora essa passagem sobre a esperança do Livro dos Espíritos. Não se preocupe se eu não conseguir alcançar tudo, porque o objetivo aqui não é varrer o programa e discorrer tudo isso em poucos minutos. Muitas vezes, a apreensão que poderia ser disponibilizada se sacrifica no método. Então, nós estamos aqui conversando, porque todos nós já lemos bastante sobre isso. Mas alguns ângulos são necessários que a gente recorde de vez em quando para forçar e reforçar o nosso processo autoeducativo, que vem pela contenção, pela escolha racional do que seja adequado e com fé pedindo forças para poder realizar. Porque não basta eu dizer, Senhor, Senhor, e eu entrarei no reino do céu, já está dito. Não basta que você diga o tempo inteiro, Senhor, Senhor, fique em orações e meditações e nada faça. Você não vai passar pela porta estreita, falta semear. A esperança é filha da fé, como afirma o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Capítulo A Fé Transporta Montanhas. No item 10, na instrução dos Espíritos, é dito que a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Aqui voltamos para a mãe da esperança. Porque a esperança está dentro da sua mãe, que é a fé. Tudo se encaminha para o nosso processo de regeneração. Autoburilamento, autoeducação, autoconquista, autossuperação. Tudo somos nós que temos que fazer por nós. Mas para fazer o melhor por nós, muitas vezes nós temos que agir com o outro, com o nós, e não só conosco. É a esperança que acende a confiança, que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Fé e esperança, a gente sempre se lembra de quem? De Jó. Lembram da vida de Jó, no livro de Jó que está na Bíblia? É o maior exemplo de fé e de esperança de um ser humano. Vivenciou todas as adversidades, passou pelas dores humanas nos limites extremos e nunca vacilou na sua fé em Deus. Quando tudo lhe acontecia que lhe era adverso no momento em que ele mesmo não deu causa, como a morte de um filho, por exemplo,
ele dizia, eu tenho fé que ele está nos braços de Deus. Continuava a sua vida testemunhando a fé em Deus. Por todas as provas e expiações que Jó passou, ele nunca vacilou na sua fé em Deus. Então, a fé transporta montanhas. É mais fácil você modificar externamente do que você produzir qualquer modificação e alteração internamente. É a esperança que acende a confiança, que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Lembremos, fé e esperança. Mas não fiquemos esterilizados só nelas. Fé, esperança e caridade. Um lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Tenha toda a fé em Deus, tenha toda a esperança, mas você não pode ter fé em Deus se não seguir os seus mandamentos, como Jesus nos ensinou. Então, a fé que você diz que é possuidor, ela é incompleta. Né? Não pode haver esperança da sua melhoria se você está negando a possibilidade de melhorar quem está ao seu lado. Amai-vos uns aos outros. Este é o mandamento que vos deixo. Você está entendendo como tudo se encaixa? Não basta que eu conheça de per si, como dizem. Não basta que eu conheça os ângulos da lei e tenha tudo nítido. Eu tenho que fazer um merge, uma ligação, uma analogia, uma contextualização e aplicar em tudo. Que diga respeito ao que eu posso escolher, ao que eu vá decidir e, em seguida, realizar. No capítulo 27, já Kardec ensinando como você deveria fazer determinados tipos de prece, lá no item 21, a espiritualidade superior diz que o homem, mesmo na situação de culpado, pode clamar por misericórdia e Deus, que ouve a todos, lhe concede esperanças. Não é o que fazemos todas as vezes que estamos numa situação difícil, nós ou um ente querido nosso, rogar a Deus que sejamos atendidos para obter uma melhoria, para termos a força para atravessarmos um momento difícil. Naquele momento, Deus nos concede de imediato o quê? A esperança. Você sente um certo refrigério. As coisas não mudaram naquele momento, mas você tem esperança de que elas vão mudar e vão mudar para melhor. Ainda que o melhor não seja aquela concepção que você tenha exatamente, particularmente, sobre o que seja o melhor. O melhor será sempre pelos desígnios que vêm do mais alto. Por isso que Jesus dizia: não seja feita a minha vontade, mas a vossa que é perfeita. Então, em todas as ocorrências que estivermos pedindo socorro a Deus, que tenhamos fé e esperança de que os resultados serão melhores. E Jesus foi muito claro quanto ao pedir: pedi e atender-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Porque se um homem, quando um filho lhe pede um pão, não dá uma pedra, quanto mais o Senhor, que é o autor do amor e da justiça. Tá certo? Por isso, fé e esperança andam juntas sempre, num primeiro momento, ou numa expectativa de melhoria. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tenha de praticar o bem. E disto também nós não tenhamos dúvidas. Porque é assim. E assim acontecerá porque tal é a lei.
Lembra da reencarnação como possibilidade do indivíduo se aperfeiçoar por etapas, por graus, pela reencarnação, né? Nascerás, viverás e morrerás, reencarnarás. Tal é a lei. Está lá no túmulo de Kardec, né? A esperança lhe motiva ao cumprimento das leis naturais e assim se encaminha progressivamente para a felicidade. E agora eu vou me permitir ler um pequeno excerto de São Paulo, da Igreja Católica, o apóstolo Paulo, na parte 4ª, no capítulo 2º de O Livro dos Espíritos, das Penas e Gozos Futuros, de O Livro dos Espíritos. Paulo, apóstolo, examinou a questão 1009, sobre as penas impostas ao infrator, na pergunta se tem penas eternas. Ele, então, explica que, na realidade, o que sobrevém é a doutrina das penas relativas. Não há penas eternas. Deus sabia, agora é Paulo dizendo, Deus sabia, sem dúvida, que ele, homem, faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros, para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre. E Deus faz que dos esforços que a criatura empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Pronto. Agora, todos nós que não temos a consciência tranquila para dormir no travesseiro, a danada ainda está irrequieta, temos meios de refazer, de reconstruir, de reaprender, de fazermos novamente, de ditarmos como o nosso destino pode mudar de rumo. Nós somos os construtores do nosso destino. Mas o nosso destino não pode ficar ao largo da lei natural e da lei divina. Seja a esperança aquela companheira de todos os momentos das nossas vidas, hoje e sempre, sob as bênçãos de Jesus. E agradeço o tempo que vocês me concederam para que nós fizéssemos uma pequena reflexão sobre a esperança. Nossa companheira, que vacila muito. Tem hora que a gente desconfia até de nós mesmos, né? Nós não temos esperança nem daquilo que estamos realizando, que vai chegar no bom termo, mesmo sabendo racionalmente que o que estamos fazendo está numa direção que é correta. Mas a fé e a esperança muitas vezes não estão nos auxiliando. Estado de melancolia, de tristeza, de depressão, de tantas outras situações que as forças nos faltam. Nós até sabemos, mas nem ânimo temos para colocar em movimento. Nesse momento, a esperança está lá. A fé nem se fala, né? Menor do que um grãozinho de mostarda. Mas como ela é mãe da esperança, a filha de uma mãe tão pequenininha só pode ser muito menor. Se em determinados momentos a nossa fé é muito vacilante, a esperança será ainda menor. Aí, nesse momento, o que a criatura tem que fazer? Rogar ao Senhor. Senhor, fortalecei, dai-me a esperança. Permiti, Senhor, que eu prossiga onde eu já sei que o caminho é exatamente aquele que o Evangelho me ensinou. Né? Sempre temos a possibilidade de superação. Nem no encarcerado essa possibilidade é cerrada. Ele pode pensar, refletir, analisar, se reorganizar e, quando tiver a primeira oportunidade de movimentos livres para ter novamente escolhas e ações, ele passe a agir melhor. Então, nem o encarcerado perdeu
a fé e a esperança. Nós já passamos do nosso tempo aqui, porque foi pedido que ninguém fale mais do que 30, 35 minutos. E vocês, olha, se superaram. Eu não sei se era porque já estavam sentados, se levantar fica assim muito na vista. Mas eu agradeço mesmo, viu, que todos tenham um Feliz Natal, um Ano Novo, com muitas e novas oportunidades. Nós vamos viajar junto com a família, eu e essa menina que aí está aqui, mas voltaremos com energias renovadas do grande oceano. Viu? Feliz Natal e Ano Novo para vocês e suas famílias. Muito obrigado. Quando a gente estiver esperando, a esperança é que nos motiva a caminhar, tentando alcançar o nosso objetivo. Quando ela chega, até não com a saúde, quando você perde a esperança, a gente não está boa questão. E até não sai daquele estado. Aqui da plateia, pessoal da sala, estão dizendo aqui, a Jovelina, que a esperança nunca deve faltar nas nossas vidas, porque nós saímos dos momentos mais difíceis com a esperança. Renovemos, pois, as nossas esperanças e fé em Deus. Fé em Deus e fé na vida.